Olá, irmãos, graça e paz, amém? Vou ler aqui, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Somos encorajados por Deus a buscá-lo com toda a intensidade de nossos corações. A recompensa é ter um encontro transformador com o Senhor. Nesse momento de culto, dediquemos ao Criador toda a honra, glória e força, oferecendo essa adoração do mais profundo de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai Santo, por esse momento, ó Deus, tão especial para nós estarmos na Tua presença, ó Pai Santo. Obrigado, ó Deus, por esse momento, essa oportunidade, ó Pai. Nós invocamos Teu santo e bendito nome nesse momento, Pai, de culto, Pai Santo, abençoando os corações, abençoando os irmãos que estão participando nesse momento, nos louvores, ó Pai Santo. Agradeço, Deus, pela igreja, Pai Santo, abençoa Teus irmãos, os nossos irmãos, ó Pai Santo, aqueles que, ó Deus, que passaram um momento difícil, ó Deus, mas Tu, ó Deus, está sempre ao lado deles, Pai. Tu estás sempre ao nosso lado, Pai. Obrigado por tudo isso, ó Pai. Nós agradecemos também, ó Deus, pelo pastor também, ó Deus, nesta noite. E, ó Deus, que o Teu servo, ó Deus, possa trazer uma mensagem, ó Deus, aquela mensagem que vem falar bem de perto dos nossos corações. Aquela mensagem que o Teu Espírito Santo já colocou em seu coração para que Ele possa transmitir os nossos corações, ó Pai. Obrigado, Pai Santo, porque nós sabemos que as lutas são grandes. O mundo, o Brasil está passando por um momento difícil, Pai, mas, ó Deus, Tu está com o Teu povo, Pai. Agradeço pela minha família também os momentos que nós temos passado, Pai Santo. Ó Deus, Tu conheces os motivos, Pai Santo, mas, ó Deus, eu agradeço porque tem dado força para nós. O Teu Espírito Santo, aquele Consolador que está sempre do nosso lado, nos consolando, nos confortando e ajudando muito a nossa vida, Pai. Eu agradeço pela família, por todos aqueles que têm nos ajudado. Agradeço pela igreja, Pai Santo, pelas orações dos irmãos. Agradeço pelo pastor, pelo apoio do pastor também, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, Pai Santo. Abençoa mais uma vez, te peço esse culto dessa noite, que seja uma bênção para todos nós, para o Teu povo, Pai. Ó Deus, mais uma vez te peço, unge o Teu servo pastor, ser com ele, com sua família, Pai. Todas as famílias da igreja, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu oro agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te para te salvar, contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para
te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. E te levantarás. Ele vem para te salvar. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão famoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes.
Pai querido, oramos em favor de nossas pequenas crianças, que elas sejam alvo do cuidado amoroso que vem de tuas maravilhosas mãos, que sejam iluminadas pelo Espírito Santo, de maneira que conheçam a salvação em Cristo, que sintam-se acolhidas no teu reino e que nele façam morada perpétua. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje iremos ler o livro de Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 21. Vamos à leitura. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disto, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. E ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, dai-lhe vocês algo para comer. E lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu-os aos discípulos, e esses à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. As estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor
Olá, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco nesse tempo de culto de adoração ao Senhor. O texto que nós vamos ler hoje para nossa reflexão na Palavra de Deus é a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o trecho que está no primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 7. E o texto diz assim: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anunciasse a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem santos. Que a graça e paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos constitui a mais completa sintetização da fé cristã. Abrange o estudo da natureza do pecado humano, da solução salvífica proporcionada por Deus, da obra do Espírito Santo na nova vida cristã, a iniciativa divina que é motivada pela misericórdia e amor. São assuntos muito importantes para a vida cristã que Paulo destacou e comentou nesse texto que ele escreveu aos irmãos que estavam ali em Roma. Ele escreveu essa carta a eles, meus irmãos, aos cristãos de Roma, mesmo não tendo sido ele quem organizou, quem plantou aquela igreja lá. E Paulo ainda também não os conhecia pessoalmente. Ele inclusive afirma na carta que ele tem intenção de passar por Roma quando ele estiver indo para a Espanha. E ele expõe nessa carta o seu entendimento sobre a fé cristã e as consequências práticas da fé na vida. É Deus que concede gratuitamente a salvação, ou seja, quem por um ato de misericórdia e perdão põe os homens em boas relações consigo mediante a fé em Cristo. E quem quer que seja, só consegue entrar em comunhão com Deus pela fé e em confissão pessoal de Jesus Cristo como Senhor. Todos precisam, por isso, aceitar o Evangelho de Cristo. Para quem tem a fé, a existência adquire novas perspectivas, a vida passa a ter um outro significado. Um significado bem melhor, aliás. Nós vamos passar um tempo meditando na carta aos Romanos, por ser um texto de suma importância para entendermos a vida cristã. Tanto que alguns grandes personagens da história do cristianismo chegavam a ler essa carta de Paulo pelo menos uma vez por semana. Isso prova a importância de lermos esse texto, não apenas lermos, mas meditarmos profundamente nas suas palavras, porque são um precioso auxílio para a nossa vida cristã, para o nosso entendimento de como vivem, como se comportam aqueles que afirmam amar a Deus. O primeiro destaque, o primeiro ponto que eu quero observar, meus irmãos, é quando Paulo, falando sobre ele mesmo,
usa a palavra servo. Ele diz servo de Cristo, servo de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, pelo menos para mim, parece que a palavra servo recebeu uma certa glamorização ao longo do tempo. Passou a ter uma conotação de status que não existe no seu sentido original. É comum nós ouvirmos ou até mesmo falarmos: tal homem é servo de Deus, tal mulher é serva de Deus, como se isso fosse uma espécie de um título conquistado. Mas é interessante que dificilmente Paulo usaria uma palavra com esse sentido, pois ele não era uma pessoa entusiasmada com ele mesmo. Paulo foi, meus irmãos, um mensageiro cativo da missão que recebeu. Ele não foi um senhor, ele foi um servo, um ministro, um representante do seu rei, Jesus Cristo. Na realidade, a palavra que Paulo usou, que foi traduzida por servo, ela poderia também ser traduzida como escravo. Se o tradutor tivesse colocado ali Paulo, escravo de Cristo, não teria nenhum problema. Eu penso que o problema estaria mais na leitura, porque muitas pessoas que gostam de serem chamadas de servas de Deus ficariam muito incomodadas se fossem chamadas de escravas de Deus. Bem, meus irmãos, seja traduzida por servo ou escravo, o mais importante de tudo isso é o que o apóstolo quis expressar, pois várias vezes Paulo chama a todos os cristãos de servos de Deus. Então, saber o que significa isso é muito importante para nós. Não foi apenas importante para Paulo, é muito importante para nós também. Paulo estava falando de alguém cuja vida é totalmente vivida à disposição do seu Senhor. É isso que Paulo estava falando sobre ele e o que fala sobre os cristãos. Servos e servas são aqueles e aquelas que vivem tendo como coisa mais importante dessa vida ficar completamente à disposição de Deus, entendendo que uma vida dividida desqualifica qualquer pessoa de ser chamada de servo. Então, é algo muito importante de se refletir, de se pensar, porque isso nos ajuda muito a saber se nós somos ou não servos ou servas de Deus, se a nossa vida é dividida ou não, se a nossa vida está completamente à disposição do nosso Senhor. E é importante que, se não estiver, que seja assim, que ela passe a ser, porque Deus quer nos ver como servos e servas. Uma outra palavra muito importante é que Paulo diz que ele foi chamado para ser apóstolo e que a missão dele era anunciar o Evangelho. Sobre ele ser apóstolo, nós já vamos conversar um pouco sobre isso. Mas a missão dele era anunciar o Evangelho. Que Evangelho é esse? Seriam apenas os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João? Na realidade, se nós prestarmos atenção, na maioria das Bíblias, pelo menos as impressas, nós veremos que no título dos evangelhos há uma informação dizendo que aquilo que está escrito é o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Ou seja, o Evangelho nunca foi deles. O Evangelho sempre pertenceu a Deus. Evangelho, meus irmãos, significa boa nova, boa notícia, e consiste em anunciar que Deus enviou Jesus Cristo para instaurar o seu reino. Reino esse que acolhe os que chegam às suas portas pela fé em Cristo. Deus é ao mesmo tempo a origem e o tema da mensagem cristã.
É a mensagem de Deus sobre o próprio Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, meus irmãos, é o Evangelho. No nome de Jesus Cristo, nós encontramos um mundo, uma vida cheias de esperança. Em Cristo, os que creem são arrancados do poder das trevas e são levados para o reino de Deus. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho de Deus para as nossas vidas. E o Evangelho que milhões e milhões de pessoas precisam que alcance suas vidas. Quando Paulo afirma que era servo de Deus para anunciar o Evangelho, assim como todos os cristãos também são, é que essa missão não é uma escolha que se pode aceitar ou não. Na realidade, meus irmãos, é uma ordenação que se deve obedecer. E quem não o faz, comete pecado. Então Deus quer nos encontrar enquanto servos e servas. E Deus nos manda anunciar esse Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. É uma ordem para cada um de nós que afirma amar a Deus, que afirma que a sua vida é vivida para glorificar ao Senhor. Paulo também fala sobre algo muito interessante acerca da pessoa de Jesus, da sua humanidade e da sua divindade. Paulo fala sobre o fato de Jesus ser descendente de Davi. Meus irmãos, Cristo habitou entre nós como ser humano. Ele nasceu, cresceu, sofreu e morreu como um ser humano. Não foi oferecido a ele privilégio nenhum para que a sua missão fosse facilitada. Ele foi ameaçado de morte, foi tentado, torturado, crucificado e morreu como qualquer ser humano morreria, morreu aquele homem. Isso é muito importante, meus irmãos, porque as suas dores não foram diminuídas. E por quê? Porque ele estava levando sobre si a culpa da humanidade. Por isso, deveria pagar esse preço como ser humano. Por outro lado, Paulo também fala que Jesus era o Filho de Deus. Cristo é divino, 100% Deus, é eterno, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Agora, esse é um dos grandes mistérios de Deus, meus irmãos. Cristo ser humano e Cristo ser Deus. E a nossa mente não consegue conceber isso completamente. Mas ainda que não consigamos conceber isso, meus irmãos, ou explicar exatamente como isso se dá, como isso acontece, é algo que nós não devemos questionar. Esses mistérios de Deus, meus irmãos, incompreensíveis à mente humana, devem ser aceitos pela fé. Não é pela intelectualidade nem pela ciência que nós vamos compreender isso, porque elas também não compreendem e não explicam. Mas é pela fé que nós aceitamos os mistérios de Deus que são incompreensíveis a cada um de nós. Paulo afirma que ele era um apóstolo. E é importante a gente também olhar um pouco para isso. O que era ser um apóstolo? Literalmente, essa palavra significa aquele que foi mandado em missão. Não significa ser uma pessoa superior às outras pessoas. Nós podemos dizer que o apostolado, na realidade, foi um ministério. Paulo, meus irmãos, esclarece que o seu apostolado não foi uma questão de merecimento ou escolha própria. Ninguém pôde escolher ser apóstolo, foi Jesus quem determinou quem seria. E segundo Paulo, esse chamado foi pela graça de Deus. Ninguém mereceu ser apóstolo.
Simplesmente Deus, pela sua vontade, vocacionou e chamou aqueles homens para serem seus apóstolos. Para muitos estudiosos, esse ministério, tal como os que foram registrados no Novo Testamento, não existe mais. Então nós precisamos tomar muito cuidado com qualquer pessoa que se denomine como sendo apóstolo, principalmente se esse apostolado servir para defender uma superioridade sobre as outras pessoas, porque esse tipo de apostolado nunca existiu e nem existirá. Apóstolo é aquele que é enviado em missão. E Paulo diz que a missão dele era anunciar o Evangelho. Paulo também fala que esse Evangelho é obedecido pela fé. A fé é a resposta ao Evangelho. É uma fé que compromete a pessoa por inteiro. Implica em submissão livre ao Deus que se revela fiel e que renova as pessoas que se aproximam dele pela fé. Deus é quem permite que cada um de nós possa obedecer à vontade dele. É Ele quem nos conduz a obedecê-lo. É Ele quem nos conduz a amar a sua palavra, amar os seus mandamentos e entender que a melhor vida para ser vivida é a vida que glorifica o nome do Senhor. A obediência é fruto dessa fé em submissão ao chamado divino. As pessoas deixam de obedecer ao pecado e passam a obedecer o Evangelho. Aqueles que são renovados por Deus, meus irmãos, e pertencem a Cristo, não têm alegria maior do que servir ao seu Senhor em santidade de vida. Se o que nos alimenta, meus irmãos, não é a vontade de ser obedientes e submissos a Deus, precisamos refletir se não vivemos uma vida extremamente envolvida em realizar os desejos do nosso coração e que oferece a Deus um culto superficial, somente de lábios e não de coração. Porque o Senhor também quer nos ver em obediência de fé. Paulo chama também os que creem em Cristo de santos. Paulo várias vezes chama os crentes de santos. Isso significa, meus irmãos, que todo cristão é moralmente irrepreensível? De maneira nenhuma, isso não existe. No Antigo Testamento, a santidade consistia em ser consagrado a Deus. Paulo chama os cristãos de santos não por serem perfeitos moralmente ou por serem suas vidas de um rigor religioso, mas chama eles de santos por serem separados. Aliás, santo significa literalmente isso, separados ou consagrados por Deus para uma missão que consiste em anunciar o Evangelho. Sem sombra de dúvidas que, obedecendo a essa missão, com uma vida de santidade exemplar. Meus irmãos, para nós concluirmos, ainda que estejamos nas primeiras linhas da carta de Paulo aos Romanos ainda, nós encontramos nessas linhas alguns ensinos que podem ser refletidos por um bom tempo nas nossas vidas. Podemos passar a semana refletindo sobre sermos ou não sermos servas de Deus conforme exige a palavra do Senhor. Se o Evangelho de Jesus Cristo impactou a nossa vida, transformou a nossa vida
E se nós que afirmamos que amamos a nossa família, que amamos os nossos amigos, temos presenteado a cada um deles com o melhor presente que podemos oferecer, se nós temos obedecido ao Senhor pela fé, se temos vivido em santidade de vida, se temos prestado atenção àqueles que se dizem apóstolos, líderes, pastores, homens de Deus em geral, e que se vivem realmente como homens de Deus. Porque a nossa cristandade não está nos nossos títulos, nem naquilo que nós afirmamos ser. A nossa cristandade, a nossa vida cristã está naquilo que nós vivemos. E isso é muito importante de nós refletirmos. Então, nas primeiras linhas de Paulo, escrevendo aos Romanos, ele já deixa para nós grandes reflexões a serem feitas. Algo que nós devemos pensar muito nas nossas vidas e como tudo isso se aplica nas nossas vidas. A Bíblia nos ensina que se conhece uma árvore pelos frutos. E desde a primeira linha, Paulo começa a contar quais flores e frutos devem florir e produzir a vida cristã. Que de fato, meus irmãos, sejamos como o salmista escreveu lá no Salmo 1, como uma árvore plantada perto dos rios, dos ribeiros de água, das fontes de águas, que no devido tempo dão o fruto, um fruto bom, o fruto do Espírito, que glorifica a Deus e faz as nossas vidas serem verdadeiramente vidas que valem a pena. Amém? Deus nos abençoe. Santo Deus e Pai querido, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra é tão viva, poderosa, eficaz nas nossas vidas, que mesmo pequeninos trechos, poucas linhas dessa palavra maravilhosa são suficientes, ó Deus, para nos levar, nos conduzir a profundas reflexões, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, Pai, conduza a cada um de nós a essas reflexões sobre se somos realmente, segundo a Tua palavra, servos e servas do Senhor. Se Teu Evangelho, ó Deus, é o que nos dá prazer, se meditar dia e noite no Teu Evangelho, na Tua palavra, é o prazer das nossas vidas, para que sejamos uma árvore frutífera, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se temos vivido em santidade de vida, Pai, se temos sido fiéis ao Senhor, que tem sido eternamente fiéis para conosco. E se há em nós, ó Deus, em cada um de nós, desvios desses caminhos, quebranta nossos corações, para reconhecer onde caímos e voltar às obras que glorificam ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares, familiares e com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e sempre. Amém.